recebermos a mensagem na noite de hoje. O tema da palestra de hoje é, acima de tudo, o amor. E, para falarmos desse tema, foi nos indicado o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo e também uma passagem de Paulo 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6. E, ao longo da fala, eu também vou usar algumas passagens de livros de André Luiz, falas de Divaldo Franco e outros irmãos, para juntar ao estudo de hoje. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, traz como título: Não separeis o que Deus juntou. E o primeiro item fala da indissolubilidade do casamento. Então, esse capítulo inicia com os fariseus questionando Jesus. Os fariseus estavam sempre tentando, colocar Jesus tentando Jesus e tentando o colocar em contradição. Então, eles questionam Jesus se é permitido a um homem despedir sua mulher, seja por qualquer motivo. Naquele tempo, a palavra de divórcio não era utilizada, eles falavam despedir sua mulher. Ao que Jesus responde: Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: Por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. E os fariseus retrucam: Por que, então, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus responde: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Então, Jesus deixa aqui bem claro a natureza do divórcio naquela época, que Moisés, ele autorizou que homem e mulher se separassem por conta da dureza dos corações daquela época. Era uma forma também de evitar um mal maior, Eu acho que nós já lemos algumas vezes que a época de Jesus, as mulheres, quando elas cometiam adultério, elas eram apedrejadas em praça pública, além de outros tipos de violência que existiam também contra a mulher. Então, para que evitasse um mal maior, Moisés ele permitiu que acontecesse o adultério. Mas Jesus falou, no início não era assim, No início da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus. Então, Jesus, aí ele já vai deixando bem claro a responsabilidade do homem e da mulher diante do matrimônio. O divórcio é autorizado, mas ele deixa clara a responsabilidade. Você está aí adulterando uma lei divina. E uma coisa muito interessante é que, apesar de ser concedido o divórcio, dessa separação ser autorizada, não era concedido que eles casassem novamente. Então, Jesus deixa claro, o homem que casar com a mulher, deixar sua mulher e casar com outra, ele está cometendo adultério. Da mesma forma, outro homem que vier desposar uma mulher que está separada, também comete adultério. Então, aí ele vai deixando bem claro a responsabilidade que tem diante do casamento. No livro Sol nas Almas, psicografado por Valdo Vieira, André Luiz fala o seguinte do divórcio. Divórcio, edificação adiada, resto a pagar no balanço do espírito devedor. Isso geralmente porque um dos cônjuges, sócio na firma do casamento,
veio a esquecer que os direitos na instituição doméstica somam deveres iguais. Olha só, gente, edificação adiada. Então, quer dizer, compromisso adiado. Fala do casamento como uma sociedade, onde os sócios, marido e mulher, eles têm direitos e deveres iguais. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala: o divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens han feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Mais uma vez aqui, Kardec chamando a responsabilidade dentro do processo do matrimônio. O divórcio, sim, ele é autorizado, ele é aceito legalmente, para separar o que legalmente, separar espiritualmente o que de fato já está separado. Mas deixando aí bem claro que isso só acontece porque o casal não levou em conta a lei divina, ou seja, o casal aí, ele esqueceu, deixou de lado a lei de Deus. E nós temos que lembrar que o divórcio, ele tem que ser utilizado como um remédio, né? A gente usa o remédio quando nós estamos adoecidos, né? Para restaurar alguma parte do nosso corpo que está doente. E o divórcio, nesse caso, ele tem que ser usado com muita maturidade e muita responsabilidade, quando já não há mais nenhuma forma de saúde, de salvar este casamento. Kardec continua no Evangelho segundo o Espiritismo e diz que imutável só é o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. Quer dizer, as leis de Deus, elas não mudam, elas são uma só em todo tempo, em todo lugar. Mas as leis civis não. As leis civis, elas sofrem modificações com o tempo, para atender às nossas necessidades, né? Então, as leis civis, elas são necessárias, mas elas são variáveis, diferentemente da lei de Deus. Kardec continua: mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei de amor. Então quis Deus que os homens se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Então, mais uma vez aí, nos chamando à responsabilidade dentro do matrimônio, né? Que, obedecendo à lei divina, marido e mulher têm responsabilidade um com o outro, e os dois juntos têm a responsabilidade de educar os filhos, de amá-los, de fazê-los progredir, moral e espiritualmente. Ainda no livro Sol nas Almas, André Luiz diz que a doutrina espírita, ela elucida claramente o problema do lar, definindo responsabilidades e entremostrando os remanescentes do trabalho a fazer, segundo os compromissos anteriores em que marido e mulher assinaram contrato de serviço antes da reencarnação. Então, eu creio que todos nós aqui, nós já sabemos que antes de nós reencarnarmos, nós assumimos, antes disso, os nossos compromissos no plano espiritual. E não acontece diferente com o matrimônio. Marido e mulher, eles têm esse acerto no plano espiritual. Quando nós estamos desencarnados, a nossa consciência, ela tem uma amplitude muito maior. No plano espiritual, nós temos exatamente a consciência dos nossos erros, das nossas dificuldades e dos nossos débitos. Então, nós assumimos compromissos com aquele ser para reencarnarmos novamente e sanarmos os nossos débitos. E André Luiz continua: dois espíritos sobre o aguilhão do remorso ou tangidos pelas exigências da evolução, ambos portando necessidades e débitos, combinam encontro
ou reencontro no matrimônio, convencidos de que união esponsalícia é, sobretudo, programa de obrigações regenerativas. Então, é muito interessante que André Luiz fala encontro e reencontro. Por quê? Porque, muitas vezes, esse ser que nós desposamos aqui nessa nossa presente vida, não é a primeira vez que nós caminhamos juntos, né? Então, nós temos várias oportunidades para sanar esses nossos débitos, essas nossas obrigações de regeneração. E muitas vezes as dificuldades que nós encontramos, né, porque nós somos espíritos em evolução diferentes, com necessidades diferentes. E aí, muitas vezes, quando chegam as dificuldades, nós não temos força o suficiente, né, para cumprir aquilo que foi combinado no plano espiritual. Então, muitas vezes, nós nos encontramos e nos reencontramos por mais de uma encarnação. No livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, ele faz uma divisão didática dos tipos de casamento. Então, ele fala que existem os casamentos afins, que são aqueles formados por parceiros simpáticos, onde há uma verdadeira afeição da alma. Geralmente sobrevive à morte do corpo e mantém-se em encarnações diversas. Esse tipo de casamento é pouco comum no nosso planeta Terra. Existem os casamentos transcendentais, que são casamentos afins entre almas enobrecidas, que juntas vão dedicar-se a obras de grande valor para a humanidade. Os casamentos provacionais, que são uniões entre almas mutuamente comprometidas, que estão juntas para pacificarem as consciências ante erros graves perpetrados no passado e, simultaneamente, desenvolver os valores da paciência, da tolerância e da resignação. Os casamentos provacionais são os casamentos mais comuns existentes aqui no nosso planeta Terra. Existem os casamentos sacrificiais, que são aqueles que se caracterizam por uma grande diferença evolutiva entre o casal, entre marido e mulher. Um espírito de mais alta envergadura aceita o consórcio com o outro menos adiantado para ajudá-lo em seu progresso espiritual. E existem ainda os casamentos que são chamados acidentais, que são os casamentos que não foram programados no mundo espiritual. Eles obedecem apenas à afeição física, sem raízes na afetividade sincera. Que também são casamentos que são comuns aqui no nosso planeta. Então, Divaldo Franco, em uma das leituras que eu fiz, ele faz o seguinte questionamento: como saber se o matrimônio ele foi programado antes no plano espiritual, ou se é um casamento precipitado, se é um casamento acidental? E ele responde: pela capacidade de amor e resistência dos nubentes, pode-se saber. Então, assim, essa fala de Divaldo Franco me levou, assim, a lembrar alguns casamentos que eu conheço, assim, até mesmo desde criança, que a gente olha, assim, para aquele casal e fala assim, nossa, mas fulana é uma santa, né? Essa daí, quando casar, vai direto para o céu. Como que aguenta tanta coisa? Então, eu fiquei pensando que, provavelmente, essa pessoa que a gente chama de boba, que a gente chama de santa, e daqui para frente eu vou corrigir minha fala, espero eu, essa é uma pessoa que ela tem a verdadeira noção da responsabilidade dela diante do matrimônio. Sabe-se lá também se não é um tipo de matrimônio sacrificial, né? Que essa pessoa mais evoluída, ela vem e aguenta esses sacrifícios do matrimônio, que a gente chama de boba, de santa, né? Para que os dois possam evoluir espiritualmente. No livro Nas Pegadas de um Anjo, Jerônimo Mendonça, ele diz que antes de chegar ao porto do destino, os interessados na vida 2 deveriam passar por duas estações importantíssimas, que seria a do namoro e a do noivado, fases em que o relacionamento entre ambos se aprofunda, dando ensejo a que se conheçam melhor.
E é algo que nós não vemos mais, assim, com tanta frequência hoje em dia, né? As pessoas, elas estão, assim, um pouco precipitadas dentro do seu relacionamento. Então, essa fase, que é a fase da paquera, que é a fase do namoro, que é a fase do noivado, que nos enseja conhecer melhor aquele ser que amamos ou pensamos que amamos, para fortalecer esses laços de amizade que serão extremamente necessários no nosso futuro, nós pulamos essa fase. Então, aquela fase que seria do namoro e do noivado, muitas vezes nós já estamos casados, né? E quando chega a fase realmente que seria do casamento, nós estamos nos separando. Então, assim, essa precipitação, às vezes, faz com que nós rompamos os nossos compromissos antes mesmo que eles sejam fortalecidos. E Jerônimo Mendonça continua: quando a realidade do lar se tornar diferente daquela do período do namoro ou do noivado, deve entrar em jogo por parte de um dos cônjuges os valores espirituais da fé, da paciência, o espírito de renúncia e abnegação e uma grande coragem, para que o casamento doente se possa recuperar e a família permanecer a salvo do naufrágio total. Então, assim, essa fase do namoro e do noivado são fases extremamente importantes dentro de um relacionamento para que o nosso casamento não venha a falir. E muitas vezes a gente fala assim, mas no início do casamento tudo é lindo, tudo é flores, né? Aí depois, acontecem muitas coisas, né? Mas isso aí também é importante que no início seja tudo lindo. É importante que no início seja tudo flores, para que ambos espíritos eles sejam atraídos para dar cumprimento aos seus compromissos. Porque se tudo foi início, desde o início, como esses dois seres vão se unir para cumprir a sua meta de evolução espiritual, né? Então isso aí já é algo que a espiritualidade usa, né? Para que nós, muitas vezes, eu antes de casar eu era cega, eu só via a parte boa. Que bom que em algum momento da caminhada você enxergou a parte boa. E isso é um exercício que nós temos que fazer durante a nossa caminhada matrimonial, que é de procurar essa parte boa que a gente via antes do casamento, a gente procurar reconhecer os valores desse ser que caminha conosco, procurando sempre dar ênfase às suas qualidades. O casamento, muitas vezes, ele chega a ser assustador, porque ele, como foi acabado de falar, não são apenas flores, não é tudo lindo, né? O casamento, ele traz responsabilidades, grandes responsabilidades. E as responsabilidades, elas começam com os cônjuges entre si. Marido tendo responsabilidade com a esposa tendo responsabilidades com o marido. Os dois juntos, nessa empresa, como André Luiz fala, nessa grande sociedade, têm responsabilidades iguais, deveres iguais com os filhos, né? É muito triste ver alguns casais, quando se separam, eles não se separam apenas entre si, eles se separam também dos filhos, e isso é muito triste. A gente tem que lembrar que nós assumimos compromisso no plano espiritual, não apenas com o nosso cônjuge, mas também e principalmente até com os nossos filhos. E outra coisa muito interessante, eu acho que até um pouco assustador para algumas pessoas, é a responsabilidade com os agregados, que a gente não lembra quando a gente vai casar. Então, quem são os agregados? É sogro, é sogra. Sabe aquelas piadinhas que a gente faz com as sogras? Pois é, as piadas são sempre com as sogras. Eu nunca vi piada de sogro, né? Aí vem os cunhados, as cunhadas, os filhos dos cunhados, a nora, o genro. Gente, é um grupo, é um conjunto. E o Espiritismo nos explica que nada na nossa vida acontece por acaso. Então, se eu me vejo dentro de uma família, junto com um grupo de pessoas,
algum compromisso eu tenho com cada um desses ser que foi colocado na minha caminhada. E outra coisa muito importante que o casal não deve esquecer jamais, que aquele que deserta do seu compromisso do matrimônio, ele vai assumir todas as responsabilidades que advier dessa separação. Por exemplo, se o marido deixa a esposa, ou a esposa deixa o marido, e um dos dois cai em depressão, não consegue se recuperar, se cai no vício das drogas, da prostituição, da bebida, sabe-se lá do que mais. Da mesma forma acontece com os filhos se entregam à prostituição, aos vícios, à marginalidade. A escolha é de cada um, né? Nós temos o livre-arbítrio para escolher a nossa caminhada, mas um dia esta conta vai chegar, e um dia esta conta tem que ser sanada. Então, a semeadura, ela é completamente livre, mas a colheita, ela é extremamente obrigatória. Disso ninguém foge. E agora, a gente também tem que entender que nós somos espíritos em diferentes estágios evolutivos, né? Nós trazemos dificuldades que nós nem imaginamos. Então, tem pessoas que têm uma tremenda dificuldade e resistência em casar ou permanecer casado, né? Tem pessoas que têm uma extrema dificuldade em assumir responsabilidades. Então, se chega um momento que você acha que você realmente não consegue, que você não tem forças, né? É como já foi falado antes, né? O divórcio ele existe para separar, né? Para legalizar aquilo que já está espiritualmente separado. Mas aí lembrando que todas as consequências que advêm com esse divórcio, né? Vai chegar um momento que nós teremos que dar conta de todos esses débitos, responder por todas essas consequências. Na questão 695 do Livro dos Espíritos, tem o seguinte questionamento. O casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrário à lei da natureza? Ao que os espíritos respondem, é um progresso na marcha da humanidade. Casamento é um progresso? Mas como assim um progresso na marcha da humanidade? Algumas pessoas dizem que o casamento é uma instituição falida, né? Acho que muitos de nós já ouvimos isso. Mas os espíritos respondem que não. E por que progresso? Porque é dentro deste casamento que nós vamos aprender a amar, a tolerar, a conviver, a aceitar o diferente, né? Nós vamos pôr em prática aí a resignação, a abnegação, a lei de caridade e outras tantas coisas que vêm junto com tudo isso. Na questão 696, Kardec pergunta: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Os espíritos respondem: uma regressão à vida dos animais. E os espíritos continuam: a união livre e fortuita dos sexos é o estado de natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, embora em condições diversas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão um exemplo de uniões constantes. Então, quando eu li isso aqui, nos coloca abaixo de certos animais, eu fiz uma pesquisa rápida sobre alguns animais que eles têm relação monogâmicas, né? E aí eu encontrei, assim, alguns exemplos, por exemplo, os pinguins, as corujas, e o exemplo que eu achei muito interessante foi o dos cisnes. Os cisnes, quando um dos dois desencarnam, o outro fica viúvo ou viúva o resto da sua vida.
Então, olha só, então aqui os espíritos estão respondendo que se o casamento for abolido da nossa sociedade, nós iremos regredir à vida dos animais. Ou então, quem sabe, até ficaremos inferiores a eles, né? Porque tem alguns que já têm o casamento aí para toda a vida. É algo para se pensar. Mais alguma coisa a se pensar, né? Então, a gente precisa entender essa questão do divórcio, que entender também, assim, principalmente, que a fala de hoje não é assim um puxão de orelha para aqueles que já passaram pelo processo de divórcio, para aqueles que estão passando ou por aqueles que estão pensando em passar, né? É um chamamento mesmo somente às nossas responsabilidades. Houve algumas coisas que eu li durante o estudo para a fala de hoje que eu achei muito interessantes, que eu não tinha parado para pensar. E aí, a gente entender a nossa responsabilidade dentro desse processo do casamento com o nosso cônjuge e também com os nossos filhos, e não esquecendo tudo aquilo que agrega dentro do casamento. O casamento, o divórcio, ele não pode ser assim uma fuga, né? Muitas vezes, o divórcio, muitas vezes, ele é o quê? Ele é uma fuga, ele é uma desistência das nossas responsabilidades. E o matrimônio, ele vem a ser o aprendizado do amor incondicional. E muitas vezes, nós, dentro do casamento, nós precisamos dizer não às nossas necessidades ou aquilo que nós pensamos que são necessidades nossas, ou aquilo que nós pensamos que eu preciso disso para ser feliz. E uma coisa muito interessante, quando não houver mais remédio para o matrimônio e que o único remédio venha a ser o divórcio, que nós precisamos deixar o outro ir. Deixar o outro ir de verdade. Ir sem mágoas, sem ressentimentos, sem ódio. Né? Porque a maioria das separações, elas são feitas com muitas brigas. E isso é muito ruim para o casal, e também isso vem a ser principalmente prejudicial quando esse casamento tem os filhos. Então, assim, muitas vezes nós ficamos presos a um relacionamento em que da parte de um já não existe amor, e nós passamos o resto da nossa vida brigando conosco mesmos, né? Cheio de ódio, cheio de ressentimentos, muitas vezes, na maioria das vezes, atraindo para as nossas vidas processos obsessivos, e na maioria das vezes também reencarnando dessa forma, que isso não vem ser bom para ninguém, nem fisicamente, nem espiritualmente. Na passagem de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 6, Paulo diz o seguinte: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Quando eu li essa passagem, eu fui tirar umas dúvidas com o Humberto para saber se a minha linha de raciocínio estava correta. Paulo, nessa passagem, nesse capítulo, ele está falando da reencarnação, da ressurreição de Jesus, né? E Jesus, após 3 dias da sua crucificação, ele retorna. E Jesus retorna para que nós acreditássemos que não existia morte, né? Que existia vida, que a vida é eterna, que existe a multiplicidade das existências. Então, aqui diz, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Dos quais vive ainda a maior parte, irmãos encarnados, mas alguns já dormem, uma alegoria para falar dos irmãos desencarnados. Todo esse capítulo, Paulo vem falando dessa questão ele fala ressurreição nesse capítulo da Bíblia, mas na realidade nós falamos em reencarnação, né?
E aí, um outro exemplo que Humberto me deu, e se eu tiver, com o meu raciocínio não estiver correto, graças a Deus ele está aqui do meu lado, eu tenho uma bancada de universitários aqui, Georgia, Humberto, Jaqueline, para me corrigir aqui ao vivo, né? Ninguém vai para casa com dúvida. E a explicação que Humberto me deu foi a seguinte, vamos supor, o fato de nós estarmos aqui, o exemplo da minha família, eu, meu marido e meu filho, juntos nesta presente encarnação, não quer dizer que nós sejamos da mesma família espiritual. Nós podemos ser de famílias espirituais diferentes. Então, um exemplo, Georgia e Humberto fazem parte de uma família espiritual, de uma Manda. Eu, Alzeneide, faço parte de uma outra. Humberto e a Georgia entram em um acordo no plano espiritual para me receber, eu que faço parte de uma outra família espiritual, para me aceitar como filha, para que eu venha progredir espiritualmente. Então, Humberto e Georgia reencarnam primeiro, se conhecem, se paqueram, namoram, noivam, todos aqueles passos certinhos que foi falado aqui no início, para me receber como filha e fazer progredir. Né? E aí, depois de um tempo, eu reencarno, e graças a Deus vai correr tudo bem, e depois que nós desencarnarmos, Humberto e Georgia retornam a seu plano, a sua família espiritual, e eu retorno a minha também, em nome de Jesus. Eles estão rindo aqui que eu tenha progredido. Então, Humberto, ele me deu o exemplo de uma outra passagem, que ele fala, em verdade, que está em Mateus 18, 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ou seja, nós fizemos esse acerto no plano espiritual, de nos encontrarmos, né, para essa evolução espiritual de cada um. Então, nós vamos nos encontrar aqui na Terra, mesmo que nós não sejamos da mesma família espiritual. Então, quando encerrar essa nossa jornada, e nós estivermos progredido espiritualmente em nome do Senhor, nós seremos desligados na Terra, nós seremos desligados no céu, porque cada um vai voltar à sua família. O meu amigo aqui, universitário Humberto, disse que eu aprendi a lição direitinho, então está tudo certo. Mas como nós estamos falando aqui de indissolubilidade de casamento, essa união do Humberto e da Georgia, nós dois, e comigo, Alzeneide, de família espiritual diferente, isso não quer dizer que essa união do Humberto e Georgia seja uma união transcendental, não. Eles não precisam ser espíritos evoluídos para me aceitarem. Pode ser uma união provacional, que é a mais... Calma, Georgia, é só um exemplo. Pode ser uma união provacional, que é a mais comum aqui na Terra. Mas já pensou se depois de todo esse trabalho para nos reunir no plano espiritual, nós três, de famílias espirituais diferentes, nós reencarnamos e lá no nosso processo de família, Georgia, Humberto, esposa e esposo, e eu, filha, precisando do amparo deles para progredir, um deles deserta do compromisso. E aí, como é que fica a Alzeneide? Que vai faltar a ela essa orientação moral e espiritual. Então, Georgia, Humberto, aquele que desertar do seu compromisso, vai responder por toda essa conta um dia, vai chegar para eles, e eles vão ter que responder. Assim também, eu como filha, se eu não cumprir a minha parte do acordo como filha, a conta também para mim vai chegar. Então, gente, a nossa responsabilidade dentro do processo do matrimônio é muito grande. Não é uma coisa simples. E eu vejo muitas pessoas, tem pessoas que têm tanta dificuldade em casar, que elas vivem dentro da mesma casa, como marido e mulher, dividindo todas as contas, todas as responsabilidades, sendo pai e mãe de um mesmo filho, mas não conseguem legalizar essa situação, nem juridicamente, nem espiritualmente. Não, nós não somos casados, nós moramos juntos. Então, quer dizer que só vale aqui para tudo que foi dito, para as leis divinas, para tudo que Kardec, André Luiz, todos os irmãos aqui citados na noite de hoje,
Quer dizer que isso só vale para aqueles que oficializaram a sua união aqui na Terra? Então, quer dizer que eu vivo na mesma casa com meu esposo, mas eu não sou casada com ele no civil, não sou casada no religioso, então eu posso desertar do meu compromisso a todo momento, a qualquer momento? Bom, o que foi falado aqui no início é que os compromissos, eles são efetuados no plano espiritual antes de ser efetuado na Terra. Se eu não consigo cumprir a minha parte, se eu não consigo atender às leis civis para atender às leis divinas, isso também é um problema que eu vou ter que resolver algum dia. Humberto está dizendo que aqui com São Pedro. Mas, enfim, brincadeiras à parte, é só para que nós venhamos a entender que a responsabilidade é muito grande, né? Então, que nós pensemos em tanto isso com carinho. Essa é a mensagem de hoje, é a mensagem que nos foi dada. Eu espero que eu tenha trazido essa mensagem com muita clareza, que eu confesso que eu encontrei assim, um pouco de dificuldade para falar sobre o assunto. Mas antes de encerrar, eu quero trazer aqui, finalizar com uma lenda árabe que fala de um homem que ele estava em busca da mulher perfeita. E ele sai pelo mundo viajando em busca dessa mulher perfeita. E após 30 anos já velho, muito cansado, torna sua cidade natal. E ao encontrar um amigo, este lhe pergunta: mas você passou 30 anos buscando a mulher perfeita e não a encontrou? Ao que ele responde: ah, meu amigo, aí é que você se engana. Eu encontrei a mulher perfeita. Acontece que ela também estava em busca do homem perfeito. Que Jesus nos abençoe hoje por todo sempre. Fazer a meditação. Obrigada, Zeneide, pela exposição. Foi muito bom. E agora a gente passa para o momento do passe e a meditação guiada que vai ser realizada pelo Humberto. Um momentinho que a gente está se organizando, Paty, só um pouquinho. Tranquilo, eu vou colocar uma música para a gente ir, então, sintonizando. Tá bom, vou aguardar para colocar a música, tá? Boa noite a todos. Convido agora a todos aqueles que puderem se colocar numa posição bem confortável. Se estiver deitado, sentado, procura a melhor posição possível. Vamos levar o nosso pensamento ao alto nesse momento. Vamos sintonizar nessa música. Vamos deixar que a música penetre em nossos ouvidos. Comecem a se comunicar com nossas células. Permita, a partir de agora, que esta música, este cântico, este som, ele penetre profundamente no seu ser. Pedimos a todos os irmãos trabalhadores abnegados da equipe de Dr. Vicente Menezes nesse momento, através do farol de Maria, que levem uma luz solar. Esta luz seja penetrante em nossos lares a partir de agora. Que ela possa te encontrar, que ela possa profundamente se comunicar com tuas células, que ela possa liberar os nossos irmãos queridos
porventura nesse momento possa estar junto a nós, que possam também se encontrar nesse momento e se comunicar conosco, e receber esta dádiva do Pai, esta luz de amor que agora se conecta conosco e se comunica com nossas mentes, que eleva o nosso padrão de vibração e que permite que os espíritos de luz nesse momento entrem em nossas casas e façam todas as limpezas necessárias, que tire todas as energias densas, que eleve o padrão vibratório das nossas casas, que limpe as nossas auras, que permita que o guia espiritual de cada lar nesse momento possa retornar para casa, que possa estar com todos nesta noite, que possa ceiar amanhã, Senhor, contigo na tua ceia, que possa comer do teu pão, que possa beber do teu vinho, que possa sentir e ouvir as tuas palavras, que possa rezar o Pai Nosso, que possa perdoar e pedir perdão, que possa te abraçar, ser abraçado, que possa te ouvir e ser ouvido. Permita que o caminhar do Mestre na estrada da vida, ele possa também estar contigo. Ele possa te convidar também para você. E que o banquete não seja o último e nem o primeiro, mas que todos possam, a partir de hoje, nesse momento de abnegação, de alegria, de paz interior, permita-nos, Senhor, através dos Espíritos, através de Maria, que hoje e sempre possamos estar juntos, possamos sempre cear contigo, Pai de misericórdia, de bem-aventuranças. Convido a todos agora a orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, estai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Assim seja. Te agradecemos, Pai amado, por essa oportunidade de nos dar esta noite, por tuas bênçãos, por tuas dádivas. Agradecemos a espiritualidade e amor. Em nome de Jesus, em nome de nosso irmão cheio, em nome do nosso irmão, em nome do nosso irmão, e toda a espiritualidade que nós vamos ver. Assim seja. Nós agradecemos a todos pela presença na noite de hoje.
E com esse sentimento de leveza e serenidade, que a gente possa ter bons sonhos, possamos compreender o que foi nos dito e agradecer sempre por mais essa oportunidade de crescimento, de entendimento e de amor. Boa noite a todos.